Na questão da cinésio, da biomecânica. Todo o movimento, né, do corpo, ele envolve uma série de questões que a gente vai olhar tanto na física, né, quanto na fisiologia. A gente vai ver que existe uma série de forças, né, atuando na questão do movimento, nas articulações, na contração da musculatura, na posição do centro de gravidade, fatores externos, como ambiente, pressão. Então, assim, tudo que atua em cima da movimentação do corpo humano, nós temos uma complexidade de fatores internos e externos que atuam para a execução do movimento, né? A gente vai agora pegar aqui, introdução, vamos começar propriamente dito a nossa disciplina. Tá aí. Introdução à cinésio, né? E aí, vamos lá. Então, o que seria essa palavra cinesiologia? Quem já estudou ou já ouviu falar sobre cinesiologia aqui? É a primeira vez de vocês com essa disciplina? Ok. A cinesiologia vem de dois verbos gregos, né? Traduzido literalmente, que significa estudo de movimento. Então, a gente vai entender que essa palavra nada mais é do que o estudo do movimento. Estudo do movimento, né? E ela é baseada nos princípios anatômicos, físicos, fisiológicos e mecânicos no sistema músculo-esquelético. Então, quando a gente fala do estudo do movimento no corpo humano, a gente vai levar sempre em consideração os princípios anatômicos. Daí a importância de seguir essa metodologia. Se eu chegasse aqui para vocês, no primeiro dia de aula de vocês, já aplicasse a cinesiologia sem vocês terem uma base, né, da anatomia, será que seria interessante isso aí? Será que seria um rendimento? Será que vocês teriam os conteúdos, né, os conceitos prévios anatômicos para estudar? Então isso precisa ser construído. Então, geralmente, numa grade curricular de um curso de fisioterapia, num curso de medicina, num curso de educação física, não é uma das primeiras matérias nas grades curriculares universitárias para se trabalhar. Porque a gente precisa de ter conceitos prévios de outras disciplinas, é a base, exatamente. É isso que o Flávio falou. A gente precisa construir uma base sólida, não é isso? Então, nós vamos estar construindo essa base a partir desses princípios. Seu objetivo é analisar as forças que agem sobre o corpo humano, manipular tais forças em procedimento de tratamento, de modo que o desempenho humano possa ser melhorado. Então, o objetivo é isso, é fazer com que a gente consiga manipular, né, esse movimento, aprimorando esse movimento, aprimorando as questões que envolvem ele, para melhorar, né, o desempenho humano. Então, por que a gente estuda, né, a cinesiologia? Então, a gente tem que entender esse funcionamento de forças que agem sobre o corpo humano. Então, o profissional que trabalha com a musculação, com o treinamento resistido, né, com o treinamento corporal em si, ele tem que pensar que ele tem que ter as condições para melhorar o desempenho do aluno. Então, você precisa desse conhecimento. Bom dia. Good morning. Para melhorar o desempenho do aluno. Então, nós vamos estar focados nisso aí. Prevenir lesões durante o treinamento. Então, uma das coisas muito importantes que a gente sempre bate na tecla é essa questão de fazer o quê? Você conseguir estar manipulando, né, dando condições para o seu aluno de executar aquele movimento sem trazer o quê? Sequelas. Porque muitas vezes o aluno chega para você, a aluna, ela quer o quê? Uma estética. Ou o aluno quer uma performance. Mas quem que tem que olhar essa questão de lesão? O aluno não está pensando nisso, não. Se você mandar ele virar de cabeça para baixo, pegar um peso ali todo errado, fazer de qualquer jeito, ele vai fazer. Você é o instrutor, você é o professor, você está ali numa academia, você está investido de autoridade,
para estar fazendo o quê? Planejamento, controle do treino do seu aluno. Então, quem tem que pensar nessa questão de prevenção de lesão são os senhores, são os profissionais da área que vão trabalhar, né, dentro do ramo do treinamento resistido. Outra coisa muito importante é alcançar o equilíbrio muscular. Então, esse equilíbrio é muito importante. A gente acha que alcançar a força é uma questão de hipertrofia, é uma questão de você ter uma musculatura mais forte ali, etc. e tal, mas alcançar um rendimento, alcançar esse equilíbrio muscular vai propiciar que evite essas lesões e melhore o desempenho. Então, esse equilíbrio, a cinesiologia, ela vai te dar subsídios para você trabalhar essa questão do equilíbrio muscular. Desenvolver musculaturas específicas e estabilizar alunos com limitações. Então, basicamente, é isso aí que a gente tem que estar em mente quando a gente estiver focado aí na cinese. Vamos supor que ele tem um desequilíbrio funcional. Um desequilíbrio escapular, um desequilíbrio na coluna, ele tem uma acentuação, ele tem uma fraqueza muscular. Ele tem um desequilíbrio, né? E quem analisa essa questão desse equilíbrio muscular, a profissional. De repente você está vendo ele fazer um exercício onde que ele está puxando mais um membro, né? Então você está avaliando que ele às vezes está torcendo um pouquinho a coluna, né? Às vezes na hora de fazer um movimento ele está levantando a perna e tem um encurtamento numa perna e não tem na outra. Às vezes ele teve uma lesão, isso acontece. Às vezes o menino jogava futebol, aí teve um estiramento forte, alguma musculatura posterior de coxa ali, né? Bíceps femoral, alguma musculatura. E aí, no processo, né? Houve o quê? Ele não fez um trabalho adequado para fazer uma recuperação após a lesão e houve um encurtamento. E aí vai gerar um desequilíbrio entre o membro, a perna direita e a perna esquerda. E às vezes ele não vai saber. Às vezes esse desequilíbrio ele é mínimo, mas ele é observado no momento que você tem essa percepção, esse feeling de analisar ele fazendo um determinado tipo de exercício, colocando ele para fazer algum teste específico. Até mesmo quando você coloca ele para fazer uma sessão de alongamento, você consegue ver esses desequilíbrios. Entendeu? Então, aí você vai propiciar isso aí. Você vai fazer a compensação. Você vai ter que, nós vamos ter que alongar. Tem um encurtamento? Então, vamos ter que trabalhar especificamente aquela musculatura, aquele membro específico encurtado. Então, nossa tem? Teve uma lesão com ele porque ele é criança. Ele teve uma brincadeira de menina, machucou um dedo da perna e a perna ficou um pouco. E aí você entra uma questão que você falou que é importante, que é o seguinte, a gente não pode pensar só no músculo não, tá, pessoal? Existe uma lesão também que ela se dá na placa motora, que é, às vezes, algum nervo ali foi comprometido ali, né? A diferença é imensa. É muito grande, né? Então, esse trabalho de quanto mais tardio você detecta isso, a pessoa convive com aquilo, é um pouco mais complicado de se resolver aquilo ali. Não é fácil, dependendo da amplitude da lesão, dependendo do que houve ali, se há um comprometimento também da placa motora, se, por exemplo, a gente sabe que o movimento ele tem que ser produzido, existe uma fisiologia, não é isso que eu falei também ali, tá? Então, assim, ele tem uma inervação que manda estímulos para realizar processo de contração. Se essa inervação do local ela foi comprometida, então ele tem menor estimulação da placa motora naquele músculo, por exemplo. Então, é um dos fatores complicadores, por exemplo. Se for somente a musculatura, você vai ter que fazer uma compensação. Se essa musculatura não tem como, você tem que produzir um alongamento, tentar alongar o máximo possível, tentar trabalhar as musculaturas acessórias. Então, é um trabalho um pouco mais complexo, né? Eu olhei lá, até parece que os membros dele, curtou mesmo, o osso mesmo não curtou. Então a perna é diferença imensa. Vai fazer um leg press, a perna... Aí você coloca ele para fazer uma medida, por exemplo, ele tem uma perna... Então. Bem mancando. Aí já, essa questão aí, praticamente ele vai conviver com isso. Você vai ter que fazer um treino mais adaptado possível para que ele não aumente esse problema dele. Porque muitas vezes ele chega na academia... Primeira coisa, o que a gente faz? Isso aí é assim, você pegou um aluno desse na sua academia, bacana?
Você fez uma análise primária. Uma análise primária, você com conhecimento ali, cinesiológico, você fez uma avaliação postural dele, identificou o encurtamento de membro. Você não sabe se esse encurtamento houve fratura óssea, redução do membro, se for só muscular, ou se é uma retroversão do quadril, ou se é um desgaste. Primeira coisa, você precisa fazer um levantamento na anamnese, por isso que todo aluno que chega na academia, vocês têm que passar o aluno pela anamnese. Beleza? Se não tiver um departamento na academia de avaliação que te dá isso aí, você chegou ali, pegou um aluno, você tem que pegar a avaliação dele na mão ali, ó. Você tem que conhecer esse aluno. Ah, ele tem exames, ele tem um laudo de um ortopedista, ele efetuou tratamento fisioterápico, ele tem esses laudos. Se ele tiver, ele tem que trazer para você. E aí é onde que vocês têm que ter o mínimo de conhecimento para saber interpretar o básico de um laudo que vai dar ali, o que houve com ele ali. Se ele não tem, pelo conhecimento que você tem, dificilmente você vai acertar num diagnóstico correto, principalmente porque muitas vezes vai precisar de exame de imagem. Então você tem que solicitar esse aluno, olha, eu detectei que você tem um encurtamento assim, uma diferença do membro assim, que você anda mancando demais, você nunca fez o exame, você não, foi um acidente, eu não tinha condições e tal. Então, falar com ele, olha, nem que você procure lá, entra na fila do SUS para pegar um especialista, mas você tem que procurar um médico, porque eu preciso entender e saber de um profissional da área qual que é o seu problema. A partir daí, eu vou inferir o meu conhecimento para poder te ajudar. Mas se eu não tiver esse conhecimento, eu posso estar trabalhando um aspecto e é outro. Entendeu? Pode piorar. Às vezes são problemas. Tem pessoas que andam mancando, aí você, a musculatura é aquilo, nada disso, às vezes é um nervo ciático, é a coluna, o problema é na coluna dele. Ele tem um desvio de lombar, por exemplo, ou um pinçamento, que provoca a dor e ele começa a mancar, com ele mancar ele sobrecarrega o joelho. Olha como é que é uma coisa grave. A pessoa que trabalha, às vezes ele desenvolve ali lentamente, uma protussão do disco intervertebral da coluna que faz um pinçamento leve na inervação raquiana ali e ele tem um comprometimento ali do nervo. Aí ele começa a sentir dor, às vezes, esporadicamente, dá um choque, dá uma lesão e ele começa sempre a compensar. Nesse negócio de compensar, ele pega peso, ele está aí, quando ele sente a dor, ele compensa. Ele vai forçando e sobrecarregando o joelho oposto. Então, se ele tem esse problema na inervação que afeta a perna direita, ele começa a ter problema na perna esquerda. Aí você tem um aluno que tem um problema, que afeta ali, e ele tem uma predisposição a ter problema de joelho. Aí, dependendo do que você coloca ali para fazer um exercício, se você coloca ele para fazer um agachamento livre, ele já está com o joelho instável ou sobrecarregado, você pode lesionar e comprometer todo, né, aquele aluno ali. Então, são várias. Não é, trabalhar com o corpo humano, pessoal, a gente é muito pouco valorizado, para falar a verdade. Vamos pensar na situação. Chega uma pessoa para você, às vezes, pessoa normal, às vezes ela pode ter, é um ser humano, ele é complexo, mas ele está querendo saúde, ou ele está querendo melhorar o corpo, a estética e tal, não importa, ele chega ali e quer uma coisa. Trabalhar com o corpo humano, é difícil. O cara que trabalha com o computador, montando aqui, um laptop, lá na fábrica, ele pega a tela, encaixa, a tela não deu e tal. Se a tela quebrou, ele coloca outra. Mas se você provocou uma lesão no corpo humano, dependendo da lesão que você provocar, ele vai ter lesão permanente. Não é igual aqui um cara que está na linha de montagem de um veículo, né? Está montando um computador, o outro está trabalhando ali com uma obra de engenharia, coloca duas maceiras concretas, o ferro não foi suficiente, quebra de novo, coloca mais ferro. Você arrebentou ali, a carga ali lesionou, dependendo da lesão que você pode inferir ali no aluno por um exercício errado, porque ele tem, então assim, isso, a gente pensa que, isso deveria, essa profissão, né, a profissão de trabalhar com treinamento físico, trabalhar tinha que ser mais valorizada. E essa busca de conhecimento de vocês aqui é um processo para isso. Quanto mais conhecimento vocês buscarem para se melhorar quanto profissionais, melhor deverá ser a valorização de vocês financeiramente também. Né? Então, se eu pegar ali uma pessoa que tem um conhecimento aqui e a outra que tem esse conhecimento aqui, quem vai querer trabalhar com quem? Às vezes a pessoa vai pagar mais, né? Não é isso que acontece? Tem um nutricionista ali que... O nutricionista está ali só para fazer a consulta clínica dele. Chega ali, não, muda isso aqui, bebe mais água e tal, vai embora.
Você chega ali, um outro nutricionista, não, vamos fazer uma análise geral, vamos olhar o seu perfil, vamos fazer um questionário, né, nutricional seu, vamos avaliar tudo ali direitinho, eu quero ver os seus exames, não, nós vamos inserir tantas gramas disso, vamos trabalhar com aquilo, vamos suplementar com aquilo, volta aqui tal mês. Aí você, pô, peraí. Então, entendeu a diferença profissional? Então, assim, não é fácil. Quando a gente sabe o risco que a gente pode levar para o outro ser humano ali, a gente tem que começar a refletir sobre essas questões, né? Poxa, pesa muito, né? Pesa muito. Porque esse conhecimento todo aqui não é apenas para você ter uma licença. Eu acho que isso aí é consequência. Mas a ideia principal é você se fornecer um serviço de qualidade. Para isso, conhecer esses conceitos e saber aplicar esses conceitos na prática que é o importante aí. Então lá, biomecânica. Utiliza os princípios da física para quantitativamente estudar como as forças interagem dentro de um corpo vivo. Então, os princípios físicos que vão estudar, né, essa questão quantitativa, né, de como as forças interagem dentro do corpo. Então, é o que eu falei com vocês, lembra? Vetor, inércia, peso, massa. Então, nós vamos estudar essas questões, né? Alavanca de força, né? Qual que é a angulação, aonde que ele exerce mais força, qual a musculatura, qual são os vetores que atuam sobre o movimento. Semelhanças. O objeto de estudo, movimento, corpo humano. Então, é uma semelhança. Análise de movimentos e é baseado nas mesmas descobertas. Então, o que foi acontecendo? Aquilo que se trabalhou ali numa questão, né, da história original e foi se ramificando, foi se especializando. Por isso que se dividiu a biomecânica da cinésio, né? Porque a cada ano que passa, a cada estudo mais detalhado, a gente vai se especializando. E a diferença? As perspectivas e as óticas distintas, né? De uma maneira simplificada, podemos pegar como exemplo a flexão de joelho de um atleta. A cinesiologia vai dizer como o movimento, vai dizer como foi o movimento do músculo. A cinesiologia, flexão de joelho, não é isso? Então, você está fazendo um movimento de flexão de joelho, a cinesiologia, ela vai trabalhar o quê? Como foi o movimento do músculo? Quais foram os músculos que trabalharam para que isso acontecesse? Então, houve uma contração, né? Essa contração, né, movimento concêntrico, né? Quais as musculaturas? Ó, quadríceps, né? Então tem o vasto lateral, o vasto medial, os bíceps femoral, né? Aí vai ter ali as musculaturas acessórias que vão estabilizar o quadril, entendeu? Então, ele vai ver qual que é o motor primário, as musculaturas de motor primário, os motores secundários. Então, estuda aqui, a cinesiologia vai fazer essa análise. Você vai entender através da cinésio. Já na biomecânica, ela vai explicar como funcionou a geração de força para que o exercício seja possível, para comparar com outras atividades, para ver o que se encaixa melhor em cada situação de treinamento. Então, quais as forças que atuaram sobre esse movimento? Né? Qual que é o vetor, o ângulo de contração ali? Né? Em qual posição estava exercendo mais força ou menos força? Né? Então, assim, a biomecânica ela vai trabalhar esses fatores externos e internos que atuam ali na atividade. Então, aqui, ó, a gente vai entrar agora nesses conceitos históricos um pouquinho. Então, vamos lá, a gente vai ver na Idade Antiga, a gente tem aqui Aristóteles, né? Um grande filósofo, Aristóteles. É o pai da cinésio. Ele demonstrou o processo, né, de deambulação, semelhança com as leis de Newton. Então, processo de andar, né? Deambulação, processo de locomoção. Então, começou lá com Aristóteles, né? Um filósofo grego e tudo. Depois veio Galeno, né, que é um médico dos gladiadores, né? Na Idade Antiga também, né? Moto Muscularum, primeiro manual de cinesiologia, foi Galeno. Aí a gente começa a ver quanto tempo já tem estudado isso aí, não é de hoje não. Você pensa, mas esse negócio de cinesiologia, isso aí
é contemporâneo, né? Então, não é não. A gente já vê que isso aí é milenar, né? Milenar, né? Milenar. Você vê que são, né, filósofos da Idade Antiga ali, então já tem mais de 1000 anos atrás. E depois vem aí mais recente, né? Depois de Galeno, Aristóteles é o início, na Idade Antiga vem Galeno, né? A Era dos Gladiadores. Depois Leonardo da Vinci, né? A marcha humana, origem e inserções musculares. Então, quer dizer, ele já começa a aprimorar, além de analisar a questão da marcha humana, né? Ele começa a trabalhar essa questão das origens e inserções, de onde que o músculo se origina, para onde que ele vai. Então, aí você vai entender qual que é o movimento, qual que é o sentido de força de contração do músculo. Para você entender esse sentido de contração do músculo, você tem que entender de onde que ele está, o ponto fixo e o ponto móvel. Então, aí você vai entender, né, o sentido de contração. Depois Borelli, né, eventos químicos, né, gás dos nervos, a teoria da contração muscular. Então, Borelli já veio aprimorando mais, ele entendeu? Então, aqui surge, né, aquela questão de avaliar também a química, né, a bioquímica, os eventos que ocorrem para a contração. Aí já entra um pouco no processo fisiológico, né? Quais as reações bioquímicas que geram essa energia para essa contração? Quanto de energia eu preciso para realizar o movimento? Essa quantificação de energia, a partir daí começou esses questionamentos, né? Pô, eu tenho uma usina de força, eu preciso de alguma coisa que gere energia. Essa energia vai ser distribuída dessa forma e dessa forma ela vai usar a contração. Lembra lá no primeiro dia nosso de anatomia, que eu falei que nós temos, né, dentro das nossas células, que são as unidades microscópicas de formação do nosso tecido, que porventura vão formar os nossos órgãos, e dentro das nossas unidades básicas, que são as células, nós temos o quê? Uma usina de força. Qual que é essa usina de força? Mitocôndria. Muito bom. Então, isso tudo, né? E aí Charles Darwin, né? Teoria da evolução. Todo mundo já ouviu falar de Charles Darwin, né? Então, dentro da teoria da evolução, ele ainda trabalhou essa questão da marcha humana, né? Que já vem desde Aristóteles. Então lá, os conceitos básicos de cinésio. Terminologia básica do movimento. Posição anatômica. Pô, aí agora começa a ficar um pouco fácil, né? Hoje aqui vai ser tranquilo, que vocês vão relembrar bastante conceitos, então vai ficar bem tranquilo. Posição anatômica. A posição ereta, vertical, com os pés separados ligeiramente, né? A figura aqui está mostrando os pés juntos, mas, né, o pé não tem que ficar assim, totalmente junto, não. Só a posição natural do corpo, né? Separados ligeiramente. Os braços pendendo, relaxados ao longo do corpo, com as palmas da mão voltadas para frente. Então, lembra disso aqui? Posição anatômica. E a posição fundamental? A gente não tinha falado nela, né? O que difere aqui é a posição da anatômica, é os braços, que se encontram relaxados ao longo do corpo, com as palmas da mão voltadas para dentro, né? Voltadas para o corpo. Então, quando você, nas instituições militares, né, tem muito essa questão. Posição fundamental, seguindo guia, então, assim, aqueles exercícios calistênicos, né, que se faz muito. Então, quando você vai fazer a análise da posição anatômica, o aluno fica aqui. Esse movimento aqui é um pouco, ó, você faz a rotação, tá vendo? Ó, a postura aqui muda, não muda? Ó, você gira, ó, contrai e tal. Quando você faz a análise, né, cinesiológica do aluno, se você quiser, você vai colocar ele numa parede branca, assim, você vai colocar ele tanto na posição anatômica, ele fala, ó, posição normal. Os pés não podem ser nem com essa posição normal e nem assim. Às vezes eu vou falar, a gente vai estudar um pouquinho sobre genovário, genovalgo, que são as posições de alteração do ângulo do joelho, né, joelho voltado para dentro. Tem pessoas que têm já viu cambota, tem pessoas que, né, já andam mais assim, né, já viu? Isso aqui são variações anatômicas, aí a gente vai estudar dessas questões, né? A angulação da articulação muda. Então você coloca ele lá e fala, fica em posição natural, olha para mim, olha para frente, isso. Agora você vai encher o pedial, olhar para frente, reto. Agora gira a mão para fora, isso. Aí você vai falar com ele para girar a mão, então. Aí você faz a foto, depois fala, agora fica na posição fundamental. Ele só vai fazer isso aqui, vai voltar a mão, colocar ela aqui do lado aqui, ó. Posição fundamental.
Então, essas análises aqui, quando você faz isso aqui, você consegue verificar um pouco, né? Principalmente quando você faz o uso daquele programinha que eu passei para vocês, né? Kinésio, você vai fazer a análise, né? Dessa questão para ver essas variações anatômicas. As variações, senhoras e senhoritas, são sempre comuns de acontecer. Às vezes um vai ter um pouquinho, uma elevação um pouquinho a mais no ombro esquerdo, do ombro direito, uma protussão escapularzinha, né? Às vezes vai ter uma hiperlordose, uma hipercifose. Então a gente vai analisando essas questões aí. Mas entenderam qual que é a diferença entre posição fundamental e posição anatômica? Se tiver lá, marca a primeira coluna de acordo com a segunda, vocês vão acertar? Então tá bom. Tudo desse sinal que você vai ver, tudo tranquilo, pô. Aqui é aquela revisãozinha básica que nós já estudamos, que nós vamos ter que consolidar agora na cinésia, né? Na cinésia, vocês vão ter que saber isso aqui assim, sem pensar. Vai ser igual a gente conversar, gesticular, dirigir um carro, beber um cafezinho. Você não pensa, né? Pegar a xícara, pinçar, levar a boca, beber. Não, a gente não pensa. Dirigindo, pilotando a moto lá, você pensa? Tem que passar a primeira para baixo, a segunda para cima. Você já caiu de moto. Então a gente já faz as coisas o quê? Isso se chama programa motor, não é isso? O nosso programa motor é muito acentuado. Então, planos sagital, transverso, coronal, frontal tem que ser automático agora, tá, pessoal? Não pode ter dúvida, não. Então, se alguém tinha dúvida na anatomia, na cinésio, essa dúvida não pode mais existir. Então, o sagital, a gente já sabe que é paralelo, né, à sutura sagital do crânio, dividindo o corpo na seção direita e esquerda. Então, tá aqui, ó, direita e esquerda, né? O plano transverso segue o paralelo do horizonte e divide o corpo em seções superior e inferior, transversal. E o coronal frontal é aquele paralelo à sutura coronal que divide o corpo na seção anterior e posterior. Então, sagital, transverso, coronal frontal, não tem dúvida, e a gente vai fazer sempre as análises dos movimentos a partir dessa classificação aí. Aqui é o que está na sua transparência, não é isso? Então aqui, ó, o plano sagital. Outra coisa é assim, se você vai depender da perspectiva. Quando eu falo aqui do eixo longitudinal, né, que aí você vai ver o transverso, quando ele analisa esse movimento aqui, ó, tá vendo? O eixo está aqui em cima, tá vendo? Então, olha lá, ó. Eu estou fazendo o quê? O que está acontecendo? Uma rotação aqui, não é isso? Se o eixo estivesse entrando aqui, antero-posterior, eu conseguia fazer esse movimento? Não. Se o eixo estivesse entrando aqui lateral, não. Então o eixo está aqui em cima, tá vendo? Então, você tem que analisar a perspectiva ali do movimento que o aluno está fazendo. Se você mandou ele pegar um peso, ele fez lá, né? Ele levou o peso e fez esse movimento, voltou e desceu, movimentos combinados, né? Ó, tá vendo? Então, eu tenho os movimentos combinados. E aí, a análise já é uma análise mais complexa, não é um movimento simples. Não vamos fazer só a abdução, né, de ombro do lado direito. Isso aqui é um movimento. Mas se eu já faço a abdução e eu trago aqui para frente fazendo aqui essa rotação, né? Então eu tenho um movimento com um plano e eu tenho um movimento com um segundo plano. Não é isso? Aqui também, olha lá, ó. Quando eu faço esse movimento aqui, pronação e supinação, o que acontece com o rádio em cima da una? Ele gira, né? Então, para ele girar, o eixo tem que vir de cima para baixo. Então, aí você tem a questão nessa, né, perpendicular ao plano transversal, que possibilita os movimentos de rotação lateral e rotação medial. O eixo anterior-posterior é perpendicular ao plano frontal, que possibilita os movimentos de adução e abdução. Então, isso aqui para você está tranquilo. Legal. Isso aí é outra coisa que não pode ter dúvida, tá? Pessoal, esses conceitos básicos da aula de hoje aqui, é coisa que não pode ter dúvida mesmo. Isso aí tem que estar decorado na massa do sangue aí. Quando o cadáver ou o paciente estiver sendo examinado numa mesa, em decúbito dorsal, posição supina, se encontra com o dorso sobre a mesa. Quando em decúbito ventral a posição de pronação está com o ventre sobre a mesa. E em decúbito lateral, o lado, né? Nesse caso, as descrições anatômicas
são feitas considerando que o indivíduo na posição anatômica. Então, muitas vezes você fala com um aluno assim, aqui, deita no colchonete aí em decúbito dorsal. Aí, o cara fica olhando pra sua cara lá, né? Que é isso? Decúbito dorsal, né? Então, para esses conceitos aqui, porque essa base aqui, ó, né? Personal Plus e tudo, ela basicamente, isso aqui são conceitos anatômicos mais usados na fisioterapia, na educação física universitária, mas é pra gente, pra prática, lembrar o quê? Dorso. Dorso é as costas, não é isso? Decúbito dorsal. Se eu falo dorsal, decúbito, deitado com as costas apoiadas no solo. Ventre. O que é o ventre? Na frente. Decúbito ventral com barriga para baixo. E o decúbito lateral é lateral, direita à esquerda. Decúbito lateral, direita à esquerda. Ambos. Então aqui, ó, dorsal. Então, acostume a trabalhar com esses conceitos, isso é interessante. Você vai chegar para o aluno, olha, você vai deitar de decúbito dorsal. O que é isso? Ó, você vai deitar com as costas apoiadas no colchonete, tá? Vou te passar um alongamento, vou te passar um abdominal e ele já vai entendendo isso aí, entendeu? Vai entendendo que isso aí vai ficando massificando. E você também já vai ensinando, além de você estar transmitindo conhecimento ali, você está se massificando aquilo ali para você não ter dúvida, né? Decúbito ventral, né? Sim. Então, assim, tem várias formas de você avaliar, né? Então, as posições decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito lateral, sem dúvida, né, pessoal? Que continue assim, né? Que continue assim. Cinemática do movimento. Então, a cinemática envolve termos que permitem a descrição do movimento humano. As variações cinemáticas para um dado movimento incluem um tipo de movimento que está ocorrendo. Então, isso são as variáveis cinemáticas, tá? Então, qual que é o tipo de movimento que está ocorrendo? O local do movimento, a magnitude do movimento e a direção do movimento. Então, toda vez que a gente vai fazer a descrição de um movimento, você vai descrever o movimento que vai ser executado, a gente tem que pensar nisso. Qual que é o tipo de movimento? Qual que é o local? Qual que é a magnitude do movimento, né? Que inclui ali a amplitude, né? A força ali. Qual que é a direção, né? A direção angular que ele vai tomar. Então, nós vamos trabalhar isso aí. Os principais tipos de movimento do corpo humano. Então, olha lá, ó. Movimento rotatório angular. Anotem isso aí, tá? Isso aí é questão de prova. Então, movimento rotatório angular é o movimento de um objeto ou segmento em volta de um eixo fixo ou relativamente fixo. Ok? Percorrendo uma trajetória curvilínea. Então, isso é um movimento angular, rotatório angular. Então, pode ter alguns exemplos, e vocês vão ver isso também nas aulas práticas dentro da academia, que o movimento angular. Aqui tem um exemplozinho aqui, ó. Isso aqui é o que, pessoal? O que é isso aqui, ó? É uma vértebra, né? Um conjunto de vértebras, né? Nós temos aqui 3 vértebras, né? Provavelmente essas vértebras aqui são as lombares, né? Nesse conjunto de 3 vértebras que eu tenho aqui... não, mas os processos espinhosos, que são essas pontas aqui, eles também são acentuados na coluna toda. Então, aqui eu tenho um movimento que? Angular. Eu estou fazendo o quê? Eu tenho um eixo, né, relativamente fixo, não é 100% fixo, né? Mas o eixo está aqui, ó. E o que acontece? Eu faço o movimento, a coluna, ela está aqui, né? Só que eu estou fazendo esse movimento o quê? Estou mudando o ângulo. Estou mudando o ângulo? Ah lá. Então, é um movimento angular. Ele percorre a trajetória o quê? Curvilínea. Eu estou curvando, eu mudo o ângulo e tem um eixo relativamente fixo ali, um ponto fixo, né? Então, é uma flexão, eu estou fazendo a flexão ali, né? Flexão de coluna ali. Então, esse movimento é um movimento angular. O movimento translatório, que é o movimento linear, é o movimento de um objeto ou segmento em uma linha reta. Cada ponto do objeto
move-se através de uma mesma distância, ao mesmo tempo, em trajetórias paralelas. O movimento translatórios verdadeiros de uma alavanca óssea, sem a concomitante rotação articular, podem ocorrer em uma pequena extensão quando o osso é puxado para longe de sua articulação, descompressão, ou empurrando diretamente no sentido da articulação, compressão. Então, esse conceito aí, vocês têm que saber esse conceito todo, tá? Anote isso aí. Então, vocês têm que saber que há um processo de descompressão e compressão. Você vai... O movimento ele ocorre dessa forma. Ele não é um movimento que angular. Então, é um movimento que translatório linear. É um movimento linear. Então, aqui, ó. Por exemplo, encolhimento. Não é isso? Eu estou mudando... Aqui eu estou fazendo um movimento... Não. O que eu estou fazendo aqui, ó? Basicamente é isso aqui, ó. É um objeto ou um segmento em linha reta. Está em linha reta? Né? Não estou fazendo isso aqui, não, né? Esse movimento. É linha reta, ó. Linha reta. E esse movimento aqui, ó, ele, através da mesma distância, ao mesmo tempo, trajetórias paralelas, tá vendo? Se eu estiver fazendo com os dois ombros aqui, ó, os meus dois ombros estão o quê? Em paralelo, não tá? Não tá em paralelo? Concomitante, né, com rotação articular. Então, estou fazendo a rotação articular. Pode ocorrer uma pequena extensão quando o osso é puxado para longe de sua articulação, que é a descompressão. E a compressão, quando ele é puxado no sentido, né, dessa articulação. Então, se o meu osso, eu estou tendo uma força que está empurrando ele de cá, eu estou fazendo esse movimento, está pressionando, e a articulação é a articulação do cotovelo, eu estou pressionando, está havendo o quê? Uma compressão. Se eu estou numa barra fixa, e a hora que eu retorno, ele está sendo puxado, né? Quais são os dois ossos aqui? O rádio e a una. Então, eximindo aqui a articulação do carpo, né? Dos metacarpos e da mão. Colocando daqui para baixo. Quando eu estou retornando e o peso está incidindo, o que está acontecendo? O ponto fixo é o quê? O punho na barra, não é? Na barra fixa, não é o ponto fixo? Quando eu volto, o peso do meu corpo pela ação da gravidade. Aí nós vamos estudar isso aqui daqui a pouco, tá? Então nós vamos preparar para entender as questões físicas daqui a pouco na biomecânica. Até agora é cinese, né? Tem a força da gravidade. Qual que é a força da gravidade, pessoal? Qual que é o... 9,8, né? Newtons, não é isso que a gente vai ver ali? Então tem uma força me puxando para baixo. Lembrando que vocês vão ter que entender também a diferença entre peso e massa, tá? Jamais vocês vão poder dar essa manobra dentro da academia mais, saber, seu peso, o que é peso, o que é massa? Nós vamos chegar lá, tá? São unidades, mas na grandeza física ela tem sua diferença entre peso e massa. Então, quando eu faço isso, retorno o peso do meu corpo, mais a força da gravidade, mais a força vetorial, tem um cálculo angular, vou ter um empuxo, vai ter um cálculozinho que nós vamos ver, né? O cálculozinho que a gente vai fazer, você vai saber a quantidade ali da massa total e do peso que está sendo exercido e está fazendo com que há uma descompressão. Então, você tem que saber como que ocorre a compressão. Onde que ocorre a compressão, onde ocorre a descompressão. No mesmo segmento, na articulação, no músculo, no movimento, né? Na coluna. Quando você pega um peso, o camarada está descarregando o caminhão, ele pegou um saco de cimento, colocou aqui. O que ocorreu na vértebra aqui, na coluna dele? Compressão. Então tem um peso, esse peso incidiu sobre a estrutura, né? E houve uma compressão ali, né? Então, na hora que ele faz o movimento de locomover, por exemplo, a coluna está fixa aqui, né? Então, ó, a cada pisada que eu dou, Então, por isso, que até mesmo você colocar um aluno, eu vou colocar ele para fazer passada, né? Você coloca passada. Dependendo de quanto de peso vocês colocam, como é que coloca o peso. Aí vocês vão ter que entender aonde que está ocorrendo a compressão, né? Em qual ponto?
Porque se ele variar a posição dele, depende se você estiver colocando o peso sobre os ombros, por exemplo, para fazer o afundo, por exemplo, tem que entender essas questões. Então, esses dois conceitos aqui, movimento rotatório angular e movimento translatório linear, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Anotem, tá? Isso aí, agora, daqui para frente, que vai ser cobrado. Até ali, só revisãozinha, né? O que nós temos aqui nessa figura aqui, ó? A primeira figura aqui tem o quê? Um eixo externo, né? Ela está fazendo um movimento de pêndulo, né? Ondulatório aqui na barra fixa, né? Então, olha aqui. Esse outro movimento aqui, ela está o quê? Que esporte é esse aqui, pessoal? É um patins no gelo, não é isso? Olha lá. Então, ela tem um patins no gelo. Então, ela lança, ó, movimento, né? Ela tem que ficar, para iniciar o movimento, ela lança o segmento corporal, lança o braço. Nesse lançar o braço, ela vai pegar um deslocamento, sair, né, da inércia, iniciar um movimento retilíneo uniforme ali. Então, ela faz esses movimentos angulares. Não é isso? Movimentos fundamentais. Agora, a gente continua, né, com a revisãozinha. Flexão. A flexão, esses movimentos agora, é importante demais vocês não terem dúvida quanto a esse tipo de movimento e até mesmo começar a trabalhar com isso na prática, tá? Eu sei que a maioria aqui já trabalha, né, com exercício resistido, com a musculação, começar a trabalhar com esses conceitos fundamentais dos movimentos na prática. Flexão. Toda vez que a gente falar de flexão, então, qual que é o plano? Beleza. Diminui o ângulo da articulação. Beleza? Quando eu faço a flexão, eu não vou aumentar o ângulo, eu vou diminuir o ângulo da articulação. Vamos fazer uma análise aqui? Rosca unilateral, né? Qual que é o movimento? Qual que é o movimento aqui, ó? Eu estou pegando peso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma contração, não é isso? E é flexionando. Então, o movimento de flexão, fazendo a contração do qual músculo? Primário, né? Principal, né? Então, braquial, braquiadial. Então, eu estou fazendo uma flexão e estou contraindo, não é isso? Qual que é o plano? Sagital. O eixo é lateral. Então, isso aí já tem que estar na massa do sangue. Beleza? Quando eu faço isso aqui, eu estou aumentando ou diminuindo o ângulo, pessoal? Eu estou diminuindo o ângulo, pô. Aqui, ó. Imaginemos, não está aqui, no meu braço não tem como estar 180, 100%, né? Mas vamos supor, 180 graus. Quando eu faço aqui, eu cheguei aqui a 90 graus. Aqui eu reduzi 45, 30, não vou conseguir zerar por causa da massa muscular. Então, eu estou diminuindo o ângulo da articulação, ok? Origina a hiperflexão e a flexão lateral no plano frontal, né? Flexão lateral no plano frontal. A extensão, agora eu estou com o peso aqui, estou voltando, não é isso? Estou estendendo, não estou? É o retorno, geralmente, da flexão, ok? Origina a hiperextensão, né? Então, a hiperflexão, hiperextensão. Plano, sagital. Então, flexão e extensão, plano sagital. Um diminui o ângulo, o outro aumenta o ângulo. Então, é tipo assim, praticamente, né, um é inversamente proporcional ao outro ali. Tem a musculatura que vai ser a primária, que vai fazer a contração, né? Tem o agonista e o antagonista, e vai atuar nos dois momentos diferentes. Então, sempre vai ter isso aí. Ah, meu aluno, ele não consegue trazer o peso aqui. Ele chega aqui, ele sente uma dor terrível. Está sentindo uma dor terrível aqui na posterior, aqui na parte de trás do braço. Você vem aqui, ó, professor, quando eu faço muita força explosiva, eu estou sentindo uma dor aqui atrás. O que pode ser isso? Um dos básicos aí, o quê? Encurtamento do tríceps. Qual que é a função do tríceps na flexão de cotovelo?
O que ele fala? Ele é um agonista. Ele contrapõe para quê? Limitar o movimento, não é? Então, ele faz o quê? Ele contrapõe. Se ele for muito encurtado, eu tiver uma lesão no tríceps, na hora que eu estou fazendo essa contração, eu estou fazendo o quê do tríceps? Tá em extensão, não estou? Se ele já tiver lesionado, tiver algum problema, o que acontece? Ele pode estar o quê? Quando eu faço isso aqui, eu não estou fazendo com que ele trabalhe como antagonista. No antagonista, o que está acontecendo com ele? Ele está estirando, tá? Porque ele está freando o movimento, não é isso? Aí se o aluno chegar lá para você e fala assim, nossa, fui fazer um exercício aí, coloquei peso demais, não estou aguentando fazer nem exercício de tríceps, professor. Está doendo demais meu tríceps, estou tomando aqui. Aí o professor vira para ele e fala assim, beleza, então nada de fazer tríceps, beleza? Vamos fazer rosca direto, vamos colocar muito peso aqui agora e tal, você vai fazer muito exercício para braço. Mas isso acontece, eu estou falando porque eu vou em academias e eu vejo isso aí acontecer direto. Aí o cara, ele acha, na cabeça dele, fala assim, não, o tríceps eu não vou colocar não, porque ele está sentindo dor de ter lesionado, mas eu vou colocar ele no fazer rosca, eu vou fazer ali. E aí quando ele coloca isso aí, o aluno manda do aluno ele dá um pump ainda, manda dar pump. Então, ele está acabando de romper o tríceps do aluno, ele está aumentando a inflamação. Ele tem que entender desses movimentos, tem que entender da cinésio, né? Adução, abdução. O que seria a abdução então, pessoal? Qual que é o plano? Frontal. Qual que é o eixo? Ó, eu tenho a abdução, não tem? Antero, posterior. Então, para longe da linha média. Então, linha média, não tem? Lembra que a gente sempre fala isso? Quando eu afasto, eu estou o quê? Quando eu estou afastando da linha média, está ocorrendo uma elevação lateral que origina uma hiperabdução, tá? O outro aqui vai ser uma hiperadução, né? Todos no plano frontal. Então, quando eu estou afastando da linha média, é uma abdução. Quando eu estou aproximando da linha média, né? É o quê? Uma adução. Estou aduzindo. Então, o movimento está aqui, ó, na polia, beleza? Corpo estabilizado na polia. Quando eu estou fazendo esse movimento para cá, ó, puxando para cá, ó, tem a musculatura do peitoral, deltoide, né? A gente vai fazer essa análise cinesologicamente. Quando eu faço esse movimento de que eu estou fazendo? A adução, não é isso? Então tem um peso, uma resistência, eu estou fazendo um movimento de adução. Quando a gente for analisar esses movimentos, vamos olhar carga, vetor, força de gravidade, angulação. Você vai ter que calcular quanto de peso que ele tem aqui na ponta do braço. Se ele passar esse peso para cá, qual que é o tipo de alavanca? Se é interfixa, se é médio. Então vamos fazer toda essa análise para vocês entenderem a complexidade do movimento. E a rotação? Ela acontece no plano transverso. Esquerda e direita, medial e lateral. Então, isso aí para vocês, tranquilo. Agora tudo revisãozinha, né? Definição de forças, né? Força é definido como uma ação exercida por um objeto sobre o outro. Então, é definido como o quê? Uma ação exercida de um objeto sobre o outro. Esse conceito só pode ser usado para descrever as forças encontradas na avaliação do movimento humano. Então, na hora que você vai encontrar isso aí para descrever na avaliação do movimento humano. Então, você tem uma ação de um objeto sobre o outro, não é isso? Se eu for pegar esse conceito de força na física, vamos ver se está aqui, se aí eu já... Você está aqui. Conceito de força. Quando exercemos um esforço muscular para puxar ou empurrar um objeto, estamos lhe comunicando uma força
Uma locomotiva exerce força para arrastar vagões. Um jato de água exerce força para acionar uma turbina. Assim, todos nós temos intuitivamente a ideia do que seja força. Assinalando os exemplos que acabamos de citar, podemos concluir que, para efeito de uma força que fique bem definido, será necessário especificar seu módulo, sua direção e o seu sentido, conforme dissemos na figura, aí tem uma figura abaixo. Então, nós temos que especificar o módulo, a direção e o sentido. E entender que é essa força. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo do menino puxando o carro, pegando um carrinho de mão. Ele pega, levanta e faz uma força primeiro para fazer tirar ele do solo. Depois ele tem que aplicar uma força o quê? Para empurrar e fazer o deslocamento desse objeto, não é isso? Então, toda vez que a gente exerce uma força sobre um outro objeto, a gente está exercendo o conceito quê? De força, não é isso? Estou aqui arrastando essa cadeira, ó. Essa cadeira, ela tem o quê? Ela tem uma massa, não tem uma massa? E ela tem um peso. O peso eu tenho que levar em consideração o quê? A força da gravidade, que exerce sobre ela, para que ela possa ficar aqui. Ela está aqui inerte, né? Parada. Então, para ela ficar parada aqui, tem um peso que incide sobre a massa, não é isso? Além do que, ainda não, como vamos contabilizar ainda, a força da atmosfera, a pressão, porque nós temos uma coluna de ar aqui que exerce isso aí. Não vamos complicar, não, pelo amor de Deus. Não complicar, não, porque nem entrar nessa discussão, que eu vou falar com você, cara. Tem uns amigos meus terraplanistas, né? É horas e horas de conversa. Então, pessoal, essa é a definição. É uma ação exercida de um objeto sobre o outro. Então, toda vez vai fazer uma força ali, e aí vocês trabalham com força, né? Nós trabalhamos com força, não é isso? Basicamente, quando você trabalha na academia, você vai trabalhar esses conceitos. Aqui nós temos forças externas. São todas as forças que agem no corpo ou no segmento que provém de fontes de fora do corpo. A gravidade é uma força que, em condições normais, constantemente afeta todos os objetos e, por esta razão, deve ser a primeira força externa a ser considerada no corpo humano. Nós acabamos de falar daqui do exemplo aqui para arrastar. Então, a principal força externa, quando você vai trabalhar no aspecto ali do aluno executar um exercício de força, exercício resistido, é o quê? Qual que é a principal força externa agora? Gravidade. Isso aí já não pode ter dúvida, né? Depois eu falei também da pressão atmosférica, que é a pressão da coluna de ar que tem sobre a gente também exerce uma força externa, né? Então, assim, existem as forças externas, nós vamos ver que elas são fenômenos físicos que atuam sobre a gente. E as forças internas? São as forças que agem no corpo provenientes das fontes internas do corpo humano, como músculos, ligamentos e ossos. Então, os nossos músculos são os motores internos que vão exercer a força para iniciar o movimento, né? Então, aqui, ó, força interna muscular, tá vendo? A contração ocorrendo ali. Então, tem um sentido de contração lá. O sentido da força externa, lá, da gravidade, a setinha azul aqui, tá vendo? Ela está puxando para baixo. E a força do músculo, ela está fazendo o quê? Reduzindo a angulação, está puxando o braço para cima. Então, a força externa está contrapondo a força interna. Então, além de você levar em conta que tem um peso no braço ali, vamos supor que seja um halter de 5 quilos, tem um peso aqui na mão dele. Além disso, existem as forças externas atuando sobre o movimento também. Não é só os 5 quilos. E nós vamos ver também que... Com certeza, se ela tem se você pegar o braço dela, pegar uma serra, nós fazer um trabalho anatômico bem feito, arrancar o braço dela, arrancar o braço do pessoal magro e colocar na balança, a gente vai ver que já tem uma diferença de peso ali, de massa ali, né?
de um braço para o outro, ela vai fazer mais força. Concomitantemente, a gente sabe que... Exatamente. Mas se você pensar numa coisa interessante, por exemplo, se eu pegar um atleta para trabalhar com ele, basista, por exemplo, halterofilista, né? Ou até mesmo, se você pegar um pessoal que trabalha queda de braço, por exemplo, o cara trabalhou a vida dele toda no sobrepeso. Você pega o cara, né, consegue trabalhar aquela pessoa, reduzir o percentual, tirar a gordura, a musculatura dele já é bem mais forte, porque ele já trabalha 24 horas sustentando aquele peso em excesso. Você consegue fazer um refinamento ali e trabalhar as condições musculares dele para ele desenvolver dependendo do esporte, se é um levantamento, se é um arranque de peso, né? Então, você consegue trabalhar isso aí. Mas, geralmente, se você colocar o mesmo peso para pessoas diferentes, com altura de segmento, não é só massa adiposa ou massa muscular, não, o tamanho do diâmetro muscular, do ósseo, diâmetro ósseo, tudo isso vai influenciar no cálculo final ali, né, que ele está executando ali. Então, entendendo essa questão de força interna e força externa? Ok, pessoal. Agora nós vamos dar um intervalo para o café, 9h22, para a gente voltar para começar a destrinchar um pouquinho já, né, sobre cinemática, artrocinemática, osteocinemática, estática dinâmica, e aí a gente já começa a entrar nos conceitos melhores aqui, a aula vai ficar mais divertida. Beleza? Vamos dar um intervalo aqui de uns 15 minutos, tá bom? Para a gente ir lá tomar um cafezinho? Os músculos e ossos. Dentro do conceito físico, o que estuda cinemática? Quando estudamos cinemáticas, procuramos descrever os movimentos sem preocuparmos com as suas causas. Por exemplo, analisando o movimento de um corpo, diremos que ele está em movimento em uma estrada reta e que sua velocidade é de 60 km por hora. Em seguida, ele passa para 80 km por hora, que descreve uma curva e etc. Mas não preocupamos em explicar as causas de cada um desses fatos. Então, a cinemática, pessoal, ela vai descrever o movimento. Eu não estou preocupado em saber, né, o que causou esse movimento. Isso aí já é outro ramo, não é isso? Então, a cinética, ela estuda as forças que atuam e a cinemática estuda o movimento. Então, cinética, as forças que atuam, a cinemática, o movimento. A cinética é parecido com a biomecânica. Lembra que eu falei que são estudos que têm objetivos congruentes? Entendeu? Então, mais ou menos isso. A biomecânica vai estudar as forças internas e externas que atuam sobre o movimento. Por causa dessas forças internas e externas vai sair a prova. Isso, exatamente. Então, na cinésio, a gente estuda mais a cinemática, o movimento. Né? O tipo de movimento, a musculatura envolvida, que eu falei. Né? O artrocinemáticos é os movimentos intraarticulares. Então, nesse movimento de flexão e extensão do cotovelo, eu tenho qual articulação direta envolvida aqui nesse exercício. Vamos supor que aqui eu estou bem estabilizado no meu ombro e o punho também totalmente estabilizado. O que está movimentando aqui? Cotovelo, não é? Então, dentro aqui na minha estrutura anatômica, eu tenho uma articulação, correto? A articulação do cotovelo, não é isso? O que envolve essa articulação? A cápsula articular, não é? Dentro dessa cápsula articular existe um líquido sinovial. Aí eu tenho ali o húmero, a una e o rádio. E eles se encontram. Eles têm um revestimento, né, cartilaginoso e eles deslizam um sobre o outro. Então, é nesse tipo de movimento que eu vou estudar isso aqui, os artrocinemáticos. Tá ok? Se eu tiver algumas limitações, anomalia, por exemplo, tem pessoas que têm problema aqui na clavícula aqui, que o acrômio, por exemplo, pega na cabeça do ombro quando faz esse movimento, a pessoa sente muita dor, sente queimação. O aluno está ali, ó, às vezes ele passa de um ângulo, por exemplo, ele chega aqui até um ângulo reto, paralelo ao solo, um ângulo de 90 graus. Quando você faz isso aqui, vem aqui, não tem um ângulo de 90? Aí ele passa aqui um pouquinho, está fazendo exercício, aí termina, ó, porra, valeu, cara. Porra, tô foda, o ombro tá queimando, é de dor, que tá, às vezes ele tá sentindo uma dor, mas não é a dor do deltoide trabalhando. É porque ele tem, às vezes, uma limitação anatômica, uma variação anatômica, e às vezes está acontecendo o quê? Uma articulação. Então, na artrocinemática, a gente vai estudar isso aí, você vai entender isso aí, que aí, ele não pode, ele tem que chegar só até aqui.
E o aluno estava passando. Tem pessoas que anatomicamente não vão sentir, tem outras que já vão sentir. Então, se o exercício é até 90 graus, você tem que chegar até 90 graus. Se ele está sentindo dor com 90 graus e essa dor ela está intraarticular, dentro da atrocinemática você vai ver que está tendo um atrito, né? Um acônimo com o úmero, que está gerando o quê? Um desgaste. Aí aquece o local, há pequenas inflamações, pode estar inflamando, às vezes vai dar um inchaçozinho no ombro dele, porque quando acontece um problema na articulação, lembra que eu falei isso com vocês? Qual que é o processo de defesa natural do nosso corpo? Dá um exemplo. Você bateu, o cara veio aqui, então caiu uma madeira aqui, bateu no seu joelho aqui, pum, deu uma pancada no seu joelho. O que acontece com o joelho da gente quando a gente toma uma pancada no joelho? Cai no chão, baixa, o que acontece? Incha. Por que incha? Por quê, gente? Nós estudamos isso na anatomia. O que eu falei? Qual que é o processo de defesa nosso? O que tem dentro da articulação? Líquido, sinovial. Para esse líquido não sair, existe o quê? Uma cápsula. Não é isso? Senão um líquido, para quê? Como é que não acontece? Quando acontece uma lesão, processo inflamatório, há um aumento da pressão do líquido sinovial para estabilizar, para você não ficar movimentando, porque tem uma lesão. O seu corpo quer que fique parado. É por isso que incha o seu joelho, é por isso que incha o ombro. Entendeu? Até aí? Então aí o aluno começa, ele acha que o ombro dele está inchado e está doendo, porque está hipertrofiando e não é. Às vezes já está vindo atrito ali, você está lesionando. E aí muitos instrutores de academia ficam ainda elogiando o cara. Ó, que beleza, hein? Ó, cara com 2, 3 semanas de treino, começa a desenvolver uma lesão permanente e ele acha que ainda está incentivando ali. Então, assim, são vários sinais que você tem que olhar que está acontecendo um problema. Então, entendeu o que a artrocinemática estuda, pessoal? E a osteocinemática, o movimento dos ossos no espaço que resulta o movimento. Lembra que os ossos também eles não são totalmente rígidos, não? Que eles têm um grau de variação, de elasticidade, que ele tem um ponto que é mais flexível, outro ponto que é mais rígido, né? Que o centro do cerne é mais duro. Então, esses movimentos também são estudados, o movimento dos ossos nos espaços que resulta o movimento, né? Qual que é o comportamento dos ossos, né? Aonde que o músculo insere, aonde que ele puxa ali, entendeu? Então, tem todo esse estudo aí dentro desses conceitos. Então, os conceitos que vocês agora, entrando diretamente, né, nessa matéria, é o cinética, cinemática, artrocinemáticos e os osteocinemáticos. O que é um torque muscular, pessoal? O que é torque? O carro tem um torque. O que é torque? O que vocês acham que é torque? Eu conselho de vocês. O que é? É uma força necessária para executar alguma coisa, algum movimento, alguma ação, né? Uma força inicial, não é isso? Olha lá. O torque consiste na capacidade de produzir uma rotação. Então, olha lá, torque consiste na capacidade de produzir uma rotação. Aí eu tenho aqui, ó, sua quantidade depende da magnitude de força e da distância e de sua aplicação no eixo de rotação. Então, quando eu tenho uma magnitude de força em detrimento a uma distância, olha lá, força, distância, eu vou achar o quê? O torque. Todos os movimentos do corpo são dados através de torques, produzidos por músculos sobre os eixos articulares. Então, quando eu faço isso aqui, ó, o que está acontecendo? Está vendo uma rotação, não está? Para acontecer essa rotação aqui em cima desse eixo aqui, ó, essa pronação, eu preciso que o musculador, eu tenho uma musculatura aqui, que é o pronador quadrado, pronador redondo, ele faça o quê? Ele tem que fazer uma força de contração para iniciar esse movimento, não é? Eu tenho que ter um torque, não é isso? A rotação é o torque. A rotação é o torque. Então, qual que é aqui, ó? Eu tenho uma força que é o torque muscular. Torque muscular, entendeu? Então, torque muscular, força versus distância. Então, tem uma força que vai exercer numa distância, x. Então, beleza? Então, eu vou aplicar uma força aqui, para empurrar aqui, ó, início.
tem essa força de torque. Aqui está vendo o movimento, né? Em cima da articulação, está vendo o processo de contração. Eu tenho uma força aplicada nessa cadeira e uma distância que eu empurro ele. Quanto maior eu tiver o torque, né? Mais movimento eu produzo de imediato no menor quantidade de tempo também. Então, nós vamos ver isso aqui, ó. A chamada força potente, é a força que gera torque, enquanto a outra força resistente é a que resiste a ele. Então, a força potente, ela gera o torque, e a força resistente resiste a ele. Seria o que isso? A força potente é a força que você Está tá iniciando o movimento. A força resistente é o oponente, a força que a força que opõe. O aparelho é o seu resistência. Porque você tem que ter, por exemplo, para tirar um objeto, vamos pegar o leg press que você falou. Você está aqui, ó. Você posicionou no leg e colocou os pés lá, né? Você vai liberou a trava de segurança, o peso vai incidir em cima da sua perna. Essa é a resistência em cima do seu. Aí o que vai acontecer nesse processo? Uma contração para estabilização. Se você não estabilizar, a perna vai lá embaixo. Aí há um processo de quê? O que nós estudamos? Compressão, não é isso? Na articulação? Beleza. Então vamos relembrando esse conceito, porque vai somando tudo. Aí o negócio vai começar a complicar. Tá? Então, assim, quando o leg press exerceu essa função, você precisa iniciar o movimento. Para você iniciar o movimento, você precisa de um torque muscular. Então, esse torque muscular é a força potente. Tá vendo? É a força potente. Ela vai gerar o torque. Aí você vai iniciar o movimento. E a força resistente é aquela que resiste a ele. É o peso que está na plataforma, mais o peso. Né? E as forças externas, internas, que resiste a ele. Então, a força potente tem que ser maior do que a força resistente para iniciar o movimento. Tá ok? Mas não preocupa não, que esses conceitos... Aí, só fazer aquele cálculo lá, vai. E esses cálculos aqui, né, nem uma ponta do iceberg. Vocês vão ter que estudar, passar para vocês aí, vocês vão ter que estudar movimento retilíneo uniforme, vocês vão ter que estudar inércia, vocês vão ter que estudar estudo aí para entender isso aí. Então, essa semana não tem trabalho não, mas eu vou passar uma revisãozinha para vocês aí. Vamos fazer uma revisãozinha da segundo grau, né? Além desses termos, podemos considerar os termos braço potente, braço resistente, nos quais o primeiro é a distância de força potente e ao eixo e o outro a distância de força resistente ao eixo. Isso aí, vocês não preocupam com isso agora, porque nós vamos falar de alavancas. O que é braço de força, braço resistente, braço interpotente, potente. Aí nós vamos ver isso mais para frente aqui, tá? Porque isso aqui é mais complexo, né? Bom, pessoal, isso aqui é atividade de fixação, quem pegar a matéria faz lá. Aqui as referências e nós terminamos essa primeira parte de hoje. Eu estou vendo ali, está aplicado, ele está... gente, se eu não me engano, estou falando com ele aqui de bobeira, mas eu acho que foi a maior nota da prova, foi a dele aí, de anatomia. Acho que foi a maior nota da sala aí. Velocidade instantânea, velocidade média, não precisa, né? E o movimento retilíneo uniformemente variado. E queda livre. Porque quando vocês estudarem queda livre, vocês vão entender um pouquinho sobre essa questão da cinemática de arremesso, de lançamento. Então vocês vão entender um pouquinho o que é a queda livre de corpos. Tanta coisa parecida aí que todo mundo rolou aqui, né? Vetores, sistemas métricos, movimentos retilíneos. Movimentos retilíneos. Você vai estudar tanto o uniforme como o uniforme variado, beleza? Só isso. E variado. Dá uma olhadinha também em queda livre, tá? E aí vocês vão ver um pouquinho sobre Aristóteles, né? O grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Aqui, só para vocês entenderem, né? Nós estávamos falando, que eu falei milenar. Então, Aristóteles sendo o primeiro, mais ou menos 300 anos de Cristo, você já dá mais de 2.300 anos, né? Então... nós não aprendemos até hoje. E falou pra caramba, mas nós não aprendemos, não. Você falou... O cara morre muito cedo, tá vendo? Dá uma olhadinha. A aceleração e gravidade não, que vocês vão fazer da lei de Newton. Isso aí não precisa não. Isso aqui, ó. Vetores, movimentos curvilíneos, vetores, já falei. Beleza.
E aí faz uma revisãozinha na primeira lei de Newton. Vocês vão aprender sobre força. Isso aí você já vai passando. Isso aí. Não, vocês vão ter que fazer essa revisãozinha aí, ó, que tem uns negocinhos interessantes. Mas eu vou dar uma lida aqui agora. Força, equilíbrio de uma partícula. A terceira lei de Newton também, que é a força de atrito. Terceira lei de Newton. E a segunda lei de Newton. Beleza? Primeira, segunda e terceira. Vai emendar o carro. Não vai precisar estudar hidroestática, nem hidrodinâmica. Não vai precisar estudar empuxo. Uma aula deveria ser a cada 15 dias. Vai dar tempo para estudar essa semana para poder voltar na próxima aula. Você passa a noite estudando e o dia revisando. Não, é porque com a segunda lei de Newton e tudo, vocês vão estudar sobre gravidade, massa, diferente de massa, peso. Esses conceitos vão ficar bem mais fáceis. É isso mesmo. Então, essa semana, se vocês fizerem uma revisão disso aí, na semana que vem a gente já entra nesses tópicos falando o que é o peso, o que é massa, aceleração, força da gravidade, atrito, movimento retilíneo. Precisa, ainda mais, se bem que é o seguinte, semana que vem eu vou trazer as fórmulas para vocês, que nós vamos basear, igual eu falei com vocês, eu achei melhor mudar a fonte de conteúdo de vocês. Eu fiz uma análise e o conteúdo de vocês estava muito em cima de fisioterapia. Muito em cima, assim, de recuperação, muitos conceitos fisioterápicos artrocinéticos. E tinha a aula era muito boa, sempre foram bons profissionais, bons professores que deram aula aqui, né? Então, assim, a aula era muito boa, mas era mais questão de recuperação de lesão, era questão de laboratório e tal. E tinha pouco. Então eu pesquisei uma fonte aonde que eu pudesse usar a biomecânica aplicada na musculação. Então, eu achei, já tinha estudado há muito tempo atrás, e eu achei a edição nova desse livro aqui, ó, Biomecânica Aplicada, uma abordagem para o treinamento de força, da editora Forte. Rui Calheiros, Mário Charro e Paulo H. Marchetti. Então, quem quiser, é meu parente. Quem quiser tirar uma foto aqui da capa do livro, que conseguir, eu não sei, de repente vocês conseguem até baixar esse livro na internet por aplicativo. Quer fazer a foto aqui pro pessoal? Aí você joga no grupo. É interessante porque no livro ali, ele vai pegar um exercício, vai esmiuçar o exercício para você. Então, você tem um livro desse de consulta para você, é muito bom. Você vai, quero montar uma série, aí chega um aluno lá com algum problema, então, qual que é a musculatura envolvida nesse exercício e tal? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Cadeira adutora. Abri aqui na página e peguei exercício. Cadeira adutora. Aí vem a descrição técnica, né? Como você deve fazer o ajuste no equipamento biomecanicamente. Aí vem lá, ajuste do equipamento. Apoio do banco, posicionando os pés, devem estar ajustados para a maior parte da região distal da coxa esteja apoiada na parte lateral. Isso é boa pergunta aí, o pé assim. Isso, tem que estar ajustado na parte distal da coxa. A amplitude inicial da máquina deve ser ajustada respeitando a condição da flexibilidade do aluno. Aí vem os ajustes corporais, tá vendo? Você faz ajuste de máquina, ajuste corporal. Aí vem a execução, depois vem a variação e os músculos primários motores. Quais são? Adução de quadril, adutor magno, adutor longo, adutor curto, graço e pectíneo. Então, você agora já sabe que na cadeira adutora, se você fizer ajuste, tem um graço, tem um pectíneo, adutor longo, adutor magno, adutor curto. Esses são os músculos primários, os motores primários, não é isso? Aí vem variação. Então, aí vem as descrições da parte técnica. Então eu achei que uma fonte para vocês que vai valer mais para o dia a dia, para o trabalho de vocês dentro de academia, dentro de sala de musculação. Então, a minha sugestão, como professor aqui de vocês, é a biomecânica aplicada. Biomecânica aplicada. E aí, assim, é lógico que
eu vou depois trazer uma referência, uma sugestão de cinésio, mas cinésio a gente estuda muito com artigo. Então eu vou pegar muitos artigos, a gente vai trazer artigos aqui para vocês fazerem. O primeiro trabalho de vocês deve ser para analisar artigo científico de cinesiologia. Mas são artigos tranquilos, que dá para em português, que dá para vocês fazerem uma análise legal. Olha só, você vê, o livro ele traz alguns conceitos bacanas, ele traz lá as relações trigonométricas fundamentais, que eu estou falando para vocês dar uma revisãozinha, mas aí vem lá seno, cosseno, cateto oposto, vocês vão fazer cálculo, né? O teorema de Pitágoras, então vocês têm que saber isso aí, relembrar o teorema de Pitágoras, C ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. As grandezas físicas, que são grandezas vetoriais, que eu falei para vocês dar uma estudada. Ele faz a aplicação dos vetores, aí vocês vão ver que tem as formulazinhas que a gente vai estudar, né? Então, pô, professor, por que eu tenho que saber o teorema de Pitágoras? Você tem que calcular a área do triângulo, não é isso? Aí quando você tem aqui o camarada fazendo um exercício, você vai ver que ele vai assumir diversos ângulos de força. Então você vai lá, ó, para 40 graus, né? Ele vai executar aqui, ó, com 100 newtons um cosseno de 40 graus. Então você tem que saber essa fórmula do cosseno, né? Para 1 grau, para 60 graus, para 3 graus. Aí você vai usar a formulazinha para calcular as forças, né? O posicionamento, comprimento dos braços de resistência. Então o livro ele já traz mais ou menos isso tudo aqui, ó. Olha lá, você quer calcular a força do leg press? Você vai lá, sobrecarga externa e a sobrecarga interna. Então, olha lá, tem lá o seno de 45, 0,71, que é o piso, 710 newtons. Aí você converte o newton, né, para você achar ali. Mas você coloca um peso base ali, o local que você coloca seu peso? Tem tudo. Tem tudo. Já vem com as fórmulas, tudo. Inclusive para você encaixar os pesos de anilha já. Mas assim, isso aqui é mais para quem estuda, mais aprofundar mesmo a biomecânica, tá, pessoal? Não vou ficar cobrando vocês isso aí de cálculo, para vocês calcular a força de pressão, peso de massa, deslocamento. Isso aí vocês têm que saber, mas não é o foco. As dimensões da biomecânica, o movimento, cinemática, ele fala da cinética também, da primeira, segunda e terceira lei. Aí vocês vão ver aqui, ó, primeira lei, inércia, segunda lei, aceleração, terceira lei, reação. Se vocês tivessem esse livro, era muito mais fácil do que estudar no comum, porque ele é muito já vem no ponto-chave que vocês precisam, entendeu? Vocês precisam saber. O que mais que ele fala aqui? Olha, esse aqui eu comprei no Mercado Livre. É a segunda edição revisada. No Mercado Livre você acha também, mas na leitura você acha dele. Livraria científica. Olha, esse livro é caro. Só que é o seguinte, no Mercado Livre eu consegui na promoção acho que de 98. Acho que eu fiquei na promoção. Anatomia 600 a 1.500. Força, torque, vocês vão ter alavancas, planos e eixos, tá vendo? Centro de gravidade, estabilidade, determinação do centro de gravidade. Para vocês vai ser muito bom isso aí, vocês determinar o centro de gravidade do aluno. Fala também de sistema ósseo, composição óssea, formação óssea, dilatação, tipos de carga aplicadas ao osso. Então, vocês vão ver aí isso tudo aí. Sistema articular, fala muito do sistema articular, da artrocinética, né? Das articulações sinoviais. Então, é um livro bacana. Na área de biomecânica, ele vai ser muito bom porque ele vai chegar na parte específica que ele vai avaliar praticamente quase todos os exercícios de musculação. Ele vai ter uma análise biomecânica dele ali, além desse conteúdo complementar aí. Bacana? E também eu baixei um livro, esse aqui, que é do... Esse livro aqui você consegue baixar também na internet, que é o Cinesiologia e Biomecânica, né? Da professora Rafaela e da professora Simone. E esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom mesmo, né? Ele vai ter os conceitos, basicamente, das duas disciplinas que nós vamos trabalhar aqui. Então, você vê aqui, ó.
Ele vem lá, conceituações de cinesiologia, de biomecânica, ele vem com a leitura complementar, né? Vem com a história, né? Então, tudo que vocês vão precisar para a prova está aqui. Então, o pulo do gato para a prova de vocês e os trabalhos, vocês podem conseguir baixando aí. Sem nem gastar muito dinheiro, não. É só baixar esse livro aqui, tá? Cinesiologia Biomecânica, professora Rafaela Liberaldi, Simone. Aí você pega aqui, ó, tira a foto aqui dessa página aqui que é. Aqui, ó. Uniaselv, 2016. Então, como eu falei, tem todo o conteúdo aqui, né, bem ilustrado, tá vendo? Ele é muito bem ilustrado. Olha lá. Isso aqui é uma área da biomecânica que futuramente eu vou entrar. Olha, é interessante aqui para você ver as ilustrações que ele traz, né? Então ali, ó, você vai estudar ali a força resultante, o braço de resistência, tá vendo? Ali onde que vem vocês vão entender isso aí, vocês vão pegar lá a resistência, né? A força que atua sobre a articulação, a força da musculatura. Tem alguns exercícios. Achei ele aqui, tá facinho. Tá facinho? Só jogar ele aparece primeiro no Google aí, já com PDF. Fechou. Baixa ele aí, então passa pro grupo aí. Esse livro aí tá R$82,90 na Amazon. Na Amazon, né? Aí. O biomecânico. É. Então, pessoal, com esse material aí e com a que a gente vai disponibilizar lá, vocês vão trabalhar muito bem, tá vendo? Olha lá, nós vamos estudar muito sobre coluna cervical, torácica, tá vendo? Coluna lombar. E ele é bem ilustrado, ele vai trazer todos os detalhes, né? Então, eu creio que vocês vão conseguir fazer um bom estudo, adquirir um bom conteúdo com esse material aí, tá? E ele é bem completo mesmo, você vê que é um livro, né? Não é... Deixa eu ver que tem um negócio aqui embaixo. Aí, ó. Isso aqui, ó. Deslocamento de distância, tá vendo? Talvez assim, seja até melhor você estudar por esse ângulo. Aqui vai ter análise de marcha também, deambulação, centro de gravidade, que eu falei que nós vamos esmiuçar centro de gravidade. Talvez a gente vai estudar até mais por ele aqui, ó. Aceleração e desaceleração, tá vendo? Então é física, é física. Olha lá, ó. Demonstração de segunda lei de Newton. Ah lá, segunda lei de Newton, vocês não vão precisar nem... Ah lá, tá tudo aqui nele, ó. Beleza, gente? Tá tudo aqui, ó. Tudo que eu falo. Até esquece, pega esse livro, estuda esse capítulo aqui, ó, pra aula. A próxima aula, ó. Esse capítulo do livro todo? É. Estuda só até a página 200. Ó, tá vendo? Já tá resumido, ó. Unidade 3. Pega a unidade 3 aí, dá uma privilegiada na unidade 3 aí. E a gente vai chegar na próxima aula, vamos esmiuçar essa unidade 3.